Boa tarde, estamos começando mais um Encontros com o Autor do projeto do ELIGE, né, que é o estudo de... ok, vamos colocar aqui a Sandra que já está por aqui. Peraí. Encontros com o Autor, que é promovido pelo ELIGE, né, que é o Grupo de Estudos de Literatura Infanto-Juvenil da UERJ. Olá, Sandra, boa tarde, seja bem-vinda. Espera, eu só estou ajeitando aqui a câmera porque... agora ficou melhor. Pô, tudo bem com você, Sandra? Tudo tranquilo, tudo calminho, trancado em Tá certo. casa, não tem jeito, né? É o que a gente tem para hoje, né? Então, Exatamente. antes da gente começar o nosso bate-papo, eu Uhum, vou fazer uma apresentaçãozinha tua, tá bom? Para o claro. pessoal que não se conhece, tá? Uhum, Bom, hoje a gente vai conversar com a Sandra Pina, que nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em jornalismo pela PUC-Rio, é especialista em literatura infantil e juvenil pela Universidade Federal Fluminense. Em 2001, recebeu os prêmios Carioquinha da Prefeitura do Rio, com o livro O Pano de Boca, e o prêmio Adolfo Eisen, da União Brasileira de Escritores, com seu primeiro livro, Um Barco, um Avião, uma Bolha de Sabão. Sandra também foi presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil no biênio 2013-2015. Sandra tem mais de 40 livros com sua assinatura, entre criações para crianças e adolescentes, além de adaptações e traduções. Atualmente, a escritora faz traduções de inglês e espanhol, leituras críticas, escreve releases, resenhas e roteiros, além de ministrar oficinas e minicursos ligados à palavra e à literatura infantil. Tá certinho? por aí. Infelizmente não estão rolando as oficinas agora, mas fazer o quê, né? Era isso que eu ia te perguntar. No momento você Hum, não tá fazendo as oficinas, né? Por causa não. da pandemia, né? Uhum. É. E eu não consegui me adaptar muito nessa coisa de fazer online, eu confesso, né? Eu até estou me esforçando, mas o bom é o presencial, eu pelo menos acho, né? Eu sinto uma falta absurda de ir a escolas, sabe, de encontrar alunos, assim, tá doendo, mas tudo bem, vai passar. Vai passar, vai passar. É, Sandra, antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu quero primeiro dizer que a nossa orientadora, a professora Regina Michele, está te dando boas-vindas, desejando uma boa conversa aqui no Encontros com o Autor, tá bom? E eu Uhum, um queria beijo, saber, Regina. Hum. eu queria primeiro perguntar para você, como é que é o seu processo de criação? Como é que você E funciona? Você já tem uma história, você pensa numa história e você começa a trabalhar em cima dela. Eu quero fazer uma história sobre isso. Aí eu começo a bolar ou você vai deixando a coisa fluir. Como é que funciona isso para você? não, pois é, no meu caso, assim, eu sou meio caótica, eu confesso. Eu eu sinto necessidade de buscar temas, né, nos lugares mais loucos e absurdos possíveis. Tipo, por exemplo, sei lá, eu estava. Outro dia, um dos meus livros é baseado num recorte de jornal, né? Então, assim, eu não tenho um processo muito organizado. Agora, eu tenho uma coisa que é o seguinte: eu vivo com um caderninho e caneta. Então, assim, conversa de metrô, sabe? Me inspira em alguma coisa, eu anoto assim discretamente. É, encontros em escolas, às vezes você vê uma cena ali com
2, 3 adolescentes ou 2, 3 crianças. Isso vai me dando ideias, né? Sei lá, andar pela rua. Andar pela rua me dá muita ideia. Então, assim, eu não tenho um processo muito racional, do tipo, eu não faço roteiro, eu anoto. Agora, antes de sentar para começar a escrever, aí sim, aí eu anoto, aí eu crio personagem, eu vou, assim, eu esmiuço o personagem do tipo, o que ele gosta de comer. Não vai entrar na história. Principalmente quando é um livro juvenil, né? Eu preciso achar que o personagem está aqui do meu lado, que ele é meu amigo, que eu conheço como pessoa. E aí sim eu consigo desenvolver. Então, assim, eu anoto muito, muito, de um jeito assim muito caótico. E aí depois eu sento e vou organizando aquilo, que normalmente acaba a história completamente diferente do que eu imaginei que fosse no início. Né? Eu não tenho assim um processo. Eu morro de inveja, eu confesso, de ter alguns autores que fazem roteiro, que, sabe, deixam tudo bonitinho, fazem quadro de cenas. Eu morro de inveja, gente. É uma inveja branca, mas eu não funciono assim. Então, falando sobre isso, você falou que você tem que sentir o personagem, né? O seu próximo a Uhum. você escrever. Eu achei curioso isso, porque alguns dos livros que eu li seus, assim, eu não conhecia a sua obra, eu tive que estudar um pouquinho para poder conversar com você hoje. Agradeço a Flávia Pucci, que está aqui, que fez essa ponte. Amicíssima, querida. Então, agradeço a ela que me ajudou a fazer isso. E assim, eu percebi que realmente parece que você conhece aquelas pessoas. E eu fiquei encantada. Não tenho nenhuma referência com isso, tá? Nessa história, Uhum. com relação ao que a história trata. Mas eu fiquei encantada. Primeiro que eu já fiquei curiosa com o título. Porque eu tenho uma amiga muito querida que tem esse nome. E Uhum. aí eu fiquei mais curiosa como é que seria essa história. E a história é fantástica, é de uma sutileza, né, para tratar do problema, né, da menina que ganha um irmão e que está fora, Uhum. que é Débora. Débora arrumando o seu interior, é isso? Eu esqueci. Arrumando por dentro. Arrumando por dentro, que é quase a Uhum. mesma coisa. É. Nossa, eu fiquei encantada com essa história, porque é de uma delicadeza, você trata de sentimentos, de situações, e é tão complexo, porque é um problema que acaba quase virando um outro, que acontece com ela, Uhum. enfim, tem todo um. E ele é muito envolvente, eu fiquei encantada com isso. Como é que é essa coisa, né? E ao mesmo tempo eu percebi, pesquisando a sua biografia, que você gosta muito de mistério, né? Como é que é Ah, essa, eu adoro. como é que é Eu essa, adoro. essa escolha de temas que você faz, né? Como é que você mergulha nesse sentimento? Porque é uma situação que nem todo mundo vive, né? Sim, por exemplo, Débora, ele nasceu de uma conversa. Uma adolescente, a menina devia ter uns 10, 11 anos, uma pré-adolescente, filha de uma conhecida, estava assim, estava incomodada porque a mãe, quer dizer, ia ganhar um irmão. Ela estava incomodada. Ela tinha assim ela reclamava porque a mãe não podia fazer mais um monte de coisas com ela, porque final de gravidez já não estava aguentando e tal. E que tudo era para o bebê que ia nascer. E ela estava assim, sabe, aquela que pré-adolescente, irritadíssima e tal. E aí eu comecei a prestar atenção nas reações dela, na forma como ela falava. Comecei a fazer um monte de anotações, aí fui fazer pesquisa, porque aí sim, aí entra a pesquisa, né? Conversei com alguns psicólogos conhecidos, assim, de uma forma meio informal, mas já
buscando material para construir a história, né? Eu acho que a pesquisa é uma parte muito importante, porque a ideia inicial é muito legal. Você tem assim, vou escrever uma história sobre uma adolescente pegar um irmãozinho temporão. E aí? Né? Aí sim, aí eu mergulho em pesquisa, converso, fuço tudo quanto é site que você possa imaginar, anoto horrores, aí a história vai começando a crescer. E a história que acaba saindo, ela é quase metade do que a que eu escrevi, né? Porque aí é um trabalho de reescrita, releitura, releitura, releitura. É um trabalho de artesanal da palavra, né? É mais ou menos isso, né? A Débora foi muito engraçado porque eu já tomei uma bronca por causa desse livro, né? Numa escola. Eu fui falar numa escola até que fechou, infelizmente, era uma escola que tinha ali no centro da cidade. Ai, como é que era o nome? Não vou lembrar agora. E uma escola enorme no centro da cidade. E aí um garoto, né, a gente conversou e tal, não sei o que, aí de repente aí entrou aquela né, parte de perguntas e tal, não sei o que, o garoto virou para mim e disse assim, olha, você não podia ter maltratado a personagem. Você maltratou demais a Débora. E começou a me dar uma bronca. Ele ficou em pé. Era um garoto que devia ter uns 11 anos por aí. Ele ficou em pé, assim, indignado. E aí eu fiquei assim, poxa vida, se não tivesse os percalços, não tinha história, né? Como é que você vai explicar isso? Né? Mas foi assim, eu tomei bronca. Mas esse é o trabalho. O trabalho é de investigação quase. Eu acho que aí entra um pouco a minha formação. Eu sou formada em jornalismo, né? Sim. Então, assim, esse trabalho de pesquisa, de investigação, eu gosto muito. E aí isso acaba acontecendo nos livros, isso vai passando para os livros, né? Para as histórias. Eu adoro criar uma história de mistério. Amo mesmo, confesso. Mas você gostava dessa coisa já de mistério ou isso foi surgindo? Como é que você bola seus mistérios? Porque assim, alguns eu vi que você trabalha também um pouco da sua memória afetiva, né? De Claro, claro. infância, né? Uhum. Que você até conta a história de um boneco, né? Que eu creio que tem a ver com o boneco assassino. É isso? É. Essa série, na realidade, essa série foi encomendada, né? Foi uma encomenda da editora que eles queriam uma série de livros de mistérios, de lendas Uhum. urbanas. E aí eu fui buscar todas as lendas urbanas que eu ouvi na minha infância, né? Essa coisa do boneco assassino, da casa mal assombrada. Tinha uma casa na rua onde minha avó morava, em Vila Isabel, que ninguém chegava perto porque a casa estava meio abandonada, então ninguém chegava perto. Então, claro, isso já vai criando o, o imaginário infantil. Eu era criança. E isso foi ficando guardado, né? Até porque eu acredito que nenhum escritor consegue fazer uma história que não tenha um pouco de si. Sempre ele Uhum. coloca alguma coisa dele, né? Uma vez me perguntaram numa escola se eu não ia fazer uma autobiografia. Eu falei, eu não preciso. Minha biografia está nas minhas histórias, de uma forma ou de outra, né? Porque você vai se colocando dentro da história. Eu tenho um livro, ele até saiu de catálogo, que é de uma chamada Entre E-mails e Acontecimentos, que ele é de uma menina que vai morar, duas amigas, e uma vai morar fora do Brasil. Eu morei fora do Brasil. Então, assim, e mantive uma relação por carta naquela época. Putz, faz tempo isso. Então, assim, a gente está sempre ali dentro, né? E eu sempre gostei. Quando era criança, eu gostava de ler histórias de mistério. Terror não é minha praia. Mas eu sempre gostava daquela história que me fizesse ficar presa no livro. Eu era
fanática por Agatha Christie. Eu tinha um grupo na adolescência que todo mundo vivendo de mesada, né? E a gente nem todo mundo podia comprar todos os livros. É claro que meus pais compravam aqueles, né, um ou outro e tal. Então, o que a gente fazia? Cada um comprava um livro e a gente trocava os livros da Agatha Christie para poder ler tudo. Eu sempre fui, assim, apaixonada. Hercule Poirot era meu personagem predileto na adolescência. Então, eu acho que isso acaba passando nas minhas histórias. Acaba indo, né? Vai se refletindo, não tem jeito. E essa história de você ser jornalista que você falou, né? De estar sempre com um caderninho, né? É bem coisa de jornalista, né? E aí eu vou aproveitar que você falou isso e falar, né, que a SEB fez uma pergunta que é muito interessante, que é como é ser jornalista e cair no mundo da literatura infanto-juvenil? Bom, como que foi, né? Porque, na verdade, assim, eu até entendo um pouquinho, porque eu sou sua colega, tá? Eu tô nessa fase, tô nessa transição. não, Não porque sei se assim, eu sou escritora, mas tô me embrenhando nisso. Então, assim, como é que é? Como é que foi essa tua entrada, né, na literatura? porque foi assim, eu nunca trabalhei em jornal como repórter, né? Quando terminei a faculdade, eu acabei migrando para o lado de assessoria, né? Fiz muita assessoria de imprensa, depois fiz assessoria artística, marketing. Fui sempre para esse lado e sempre ligado ao mundo artístico, né? Eu trabalhei muitos e muitos anos em gravadora de disco. Então, eu sempre eu usei a minha formação para criar história, literalmente. Porque quando a gente escreve um release, o release não é uma matéria de jornal, não é uma reportagem, né? Você aprende que você tem que enfeitar o pavão. Não estou dizendo que você vai mentir, mas você tem que vender um produto. Porque um release, na realidade, você está vendendo. Você está vendendo o artista, você está vendendo o show, você está vendendo o disco, sei lá, né? Tá ressaltando o que Então, tem de melhor ali, né? exatamente, você vai pensando aquilo que vai interessar ao público, né? E eu nunca gostei muito de reportagem, sabe? Assim, aconteceu de um dia tal, da forma tal, por causa disso, né? O famoso lead, né? Eu nunca gostei, eu sempre preferi imaginar, pô, mas como é que será que era a vida dessa pessoa? O que será que tinha nessa relação e tal? Aí eu fui, né? Aí eu casei, tive filhos e comecei, né, vida de mãe, lendo para criança, né? E chegava um ponto que eu não tinha mais, sabe? Não tinha mais repertório. Eu tinha livro à beça, mas elas sempre queriam uma história nova, e eu comecei a inventar história, né? Assim, eu não perdi a conta das histórias que eu inventei, orais, né? Sempre assim, né? Na oralidade e tal, mas inventar história para elas. E aí eu comecei a pensar, não, acho que eu vou escrever. Mas nunca tinha mandado para editora. Não mandava para editora, até porque trabalhando em gravadora, eu sabia como a gravadora recebia aquela montoeira de propostas né, de artistas que querem ser artistas, né, querem ingressar profissionalmente na vida artística. E eu vi o que acontecia, porque assim, 99,9% não chegava a lugar nenhum. Aí eu falei, eu vou mandar minhas histórias para uma editora, mas nem para acontecer isso, para ir parar na pilha de lixo, né? No saco dos recicláveis, sei lá, e tal. Aí eu fui fazer oficina. Fui fazer uma oficina porque, assim, puro prazer. Diletantismo, era uma coisa que eu queria, independente do meu fazer profissional, né? E aí fui fazer oficina com a Ana Cláudia Ramos e comecei a tomar coragem de mostrar minhas histórias, que eu não mostrava para ninguém. Na oficina eu fui obrigada a mostrar as histórias, né? E aí me inscrevi no Carioquinha.
criei o Pano de Boca, que depois virou uma edição comercial, linda, por sinal, com a ilustração da Thaís Linhares, que é uma história que se passa no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, durante a restauração do Pano de Boca, que é uma tela enorme que tem ali na boca de cena e tal. E aí ganhei o prêmio. Me ligaram dizendo, primeiro lugar no Carioquinha. Eu falei, opa, minhas histórias devem ter alguma coisa de bom, né? E no mesmo ano eu escrevi o Barco Avião, na Bolha de Sabão, no Adolfo Eisen. Os dois foram no mesmo ano. E ganhei também. Eu falei, não, aí alguma coisa tem de bom. Só que aí foi diferente apresentar para uma editora com a chancela de um concurso, né, de um prêmio. E aí comecei. Aí não parei mais. Até o ponto de sair do mercado corporativo e tal, não sei o que, e me dedicar 100% à literatura. Mas a transição foi coisa de filho mesmo. Quer dizer, graças aos filhos, a gente ganhou uma autora. É. E olha que sempre foram as minhas maiores críticas, né? Eu, quando elas estavam... Hoje são adultas, né? Minha filha tem mestrado, outro trabalho, outra história. Mas no início, assim, as pré-adolescentes, eu escrevendo, era assim, elas me criticavam, elas liam antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu mandar para qualquer um. E sabe aquela crítica dura? Era assim. Mas foi bom. Mas me conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre esses dois primeiros livros que ganharam prêmio. Como é que foi o Panos de Boca e um barco, um avião, uma bolha de sabão? Como é que foi a construção deles? Pois é, o barco-avião, que é esse aqui, ele, na realidade, são 3 histórias que elas se entrelaçam. E aí eu estava fazendo um exercício de criação, esses exercícios que a gente faz de escrita criativa, porque eu, pelo menos, costumo fazer muito isso, e comecei a escrever uma parte da história, né? Que é a primeira parte, que é a do barco de papel. E aí terminei, eu falei, não, isso aqui não é uma história completa, né? Aí, e nessa época eu estava fazendo uma oficina de teatro, de roteiro de teatro, né? Que infelizmente a oficina parou no meio, fiquei arrasada, porque a minha ideia era escrever um texto teatral, né? Mas aí não rolou como teatro e eu comecei a pensar como é que eu podia completar a história do barco de papel. Aí veio a ideia da bolha de sabão, porque adorava brincar com as crianças de bolinha de sabão. Que criança que não gosta, né? E aí eram 3 histórias separadas. Que em algum momento eu falei, não, elas não podem ser 3 histórias separadas, elas precisam se entrelaçar em algum momento. Né? Então, assim, foi uma construção longa. Eu demorei, acho que 1 ano, mais ou menos, escrevendo, porque foi muita reescrita, muita tira daqui, coloca ali. Foi um processo, acho que talvez dos meus livros, um dos mais dolorosos, porque talvez por ter sido o primeiro texto, né? O primeiro que eu resolvi escrever para pensar em escrever no concurso, sabe? Foi assim, foi o primeiro que eu comecei a pensar que eu podia realmente lançar como livro, né? Já o Pano de Boca, que foi na mesma época, já foi diferente, porque o Carioquinha, quando existia o prêmio, ele tinha uma limitação. Você tinha que escrever sobre o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Ou como personagem, ou alguma coisa muito característica do Rio de Janeiro. De cara, eu descartei praia, futebol, escola de samba, carnaval, descartei tudo isso. Eu falei, o que no Rio sabe, assim, me apaixona? O Teatro Municipal. Aí foi que eu
enveredei pelo Teatro Municipal, numa Mas esse história foi, de mistério. mas esse foi fácil. Esse foi mais fácil do que um barco. Foi mais fácil de escrever, de desenvolver a história. Exigiu mais pesquisa, porque aí sim eu fui pesquisar exatamente como era o pano de boca, como foi o processo de restauração, para poder fui pesquisar histórias, né? Aquelas histórias, aqueles mitos do Teatro Municipal, que tem vários, né? Tem várias histórias sinistras, né? Que fazem parte da memória do teatro. Me deu trabalho nesse sentido, mas não para escrever. Na hora que eu juntei todo o material, a história fluiu super bem. Claro que, né, limpei muito, mas aí é um trabalho de qualquer história. O barco não, o barco era quase que uma briga interna. Se eu vou seguir por aí mesmo ou não, se eu vou, se eu quero, sabe? Aquele momento de decisão que foi se arrastando um pouco, né? Mas aí todos os dois me deram grandes alegrias e me abriram portas. Graças a ele você está aqui hoje, né? Por aí. Mas é Mas mesmo, porque aí depois fiquei cara de pau, né? olha, Sandra, eu Hum, queria. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta muito difícil, porque quando a gente pergunta isso para um autor, ele sempre fica na dúvida, né? hum. Mas eu tenho essa curiosidade. Você tem algum livro preferido? Dentro dessa pergunta, você prefere escrever para criança ou para adolescente? Ou você não faz distinção? Você pega um tema e aí você escreve e depois você define. Bom, vamos por partes. Livro preferido? Não, não exatamente. Tem um que é assim do coração, porque tem muito a ver com minha história de família, tá? Que é o Marcos de uma Guerra, por incrível que pareça. É esse aqui. Porque ele tem muito de histórias que eu ouvia na infância, na adolescência, dos meus avós, dos meus pais, que viveram esse período aqui. E aí foram histórias que eu fui guardando, fui anotando muitas coisas que eles contavam, não estão mais aqui, né, para tirar dúvidas. Né? E aí e levei muitos anos para amadurecer, transformar isso numa história. Né? Então tem assim, tem muitas dessas cenas são coisas que a minha mãe contava na mesa de jantar, na mesa de almoço. Então, assim, eu tenho esse afeto especial porque ele foi um livro que levou muitos anos amadurecendo a ideia de escrevê-lo comigo. Eu não tenho uma preferência de escrever para criança ou para adolescentes, mas eu reconheço que a maior parte dos meus livros são para adolescentes. Por quê? Eu tenho uma dificuldade imensa de fazer história pequena. Olha, quando eu tenho assim, o editor vira para mim, essa coleção dos mitos urbanos, o editor me deu um limite de tamanho. Eu não podia passar de um determinado tamanho de texto, porque tinha que entrar naquele padrão das coleções da editora e tal. Olha, foi um parto escrever, porque eu não consigo. As minhas histórias elas começam a se desenrolar, sabe? Eu começo com um fio, sim, claro, todas têm um fio condutor, mas eu começo, de repente eu já criei uma história paralela aqui, já criei outra aqui e já vou andando e aí eu escrevo muito. Minhas histórias são longas, então assim eu tendo a escrever mais para adolescentes. Mas eu quando começo uma história, salvo algumas exceções, como, sei lá, o Marcos de uma Guerra, O Homem Estranho da Casa ao Lado, o Débora, esses realmente foram livros pensados para um público mais velho, até por causa das temáticas. Né? Mas eu normalmente não penso muito para que público não. Eu vou deixando, vai seguindo e ou eu vou acabar reduzindo a história porque escrevi demais, ou ela vai acabar crescendo demais e não tem assim uma regra, pelo menos não comigo, né?
Você fica bem livre na hora que você está escrevendo, você não se amarra muito, não. Ah, hoje eu vou escrever com esse perfil, não. Não, não, não. E já descobri que muitas vezes um livro para crianças encanta adolescentes. Eu já tive situações em escolas falando para pessoal de 8º ano, 9º ano, eu pegar um livro que eu escrevi para bem mais novinhos, né, que é meio um conto de fada e tal, e ler para eles e todo mundo ficar assim, tem na biblioteca. Então, assim, eu acho que uma boa história, ela vai para qualquer idade, né? Eu só penso muito quando é uma encomenda. Aí não tem jeito, porque aí, se um editor te faz uma encomenda, eu quero um livro assim, assado, nesse parâmetro, não tem jeito. Você tem que respeitar o parâmetro. E aí eu gosto disso também, sabia? Porque é um desafio. Porque eu não posso ficar tão solta, mas eu, por outro lado, também não quero ficar tão presa. Então, isso é um desafio de escrita que é delicioso. Pelo menos para mim, né? Imagino, imagino. Sandra, tem uma questão que eu queria muito saber, e a Seve também está colocando aqui como pergunta, que é sobre o livro que é O Homem da Casa ao Lado, que você já citou algumas vezes, que é baseado no último romance do José de Alencar, Encarnação. Isso, esse aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho por que você criou uma história em cima desse romance. Como é que era a tua relação com a obra de José de Alencar para você escolher, né, um livro dele? Não, porque não deve ter sido à toa, né, que você escolheu justamente o nome, né? Não, esse livro tem duas histórias que se juntaram e acabaram nascendo esse livro. Só para complementar essa pergunta, porque assim, eu queria saber mais como é que foi essa tua construção, mas a Seve, ela quer saber como é que é trabalhar um autor que não é tão querido da juventude, né? E criar uma outra história a partir da obra dele. Tenta me responder essas duas coisas. Não é tão difícil, não. É assim, eu estava numa escola, falando sobre um livro, e uma aluna virou e falou assim, eu estava lendo seu livro e parecia que a história, que você estava contando a história que estava acontecendo com a minha amiga. Eu falei, aí, pego eu meu caderninho, isso da história, né? Ok, continuei meu roteiro, estava no sul do país e tal, não sei o quê. Aí eu fui fazer a minha única tentativa, a minha única vez que eu pensei em fazer mestrado e que eu desisti, antes mesmo de começar, e o livro que eu precisava ler era o Encarnação de Zé de Alencar. E eu confesso, eu tinha uma implicância com Alencar que você não tem ideia. Porque lá na escola, sei lá, na 6ª série, 7ª, não me lembro mais em que série, eu tive que ler Senhora. E eu não entendia nada. Para mim foi assim, foi um parto. E eu tomei assim um horror, né? Mais tarde, uma das minhas filhas teve que ler para a escola e também estava perdida. Porque não era simplesmente leia. Um livro uma temática que não me interessava, que não tinha nada a ver comigo naquele momento. Uma linguagem mais difícil ainda. Uma linguagem dificílima, eu tinha que consultar. O dicionário não era online, eu tinha que pegar o Aurélio lá para consultar um monte de palavras que eu não conhecia e tal, não sei o quê. Aí eu fui fazer essa prova e a leitura era o Encarnação de Zé de Alencar, que eu não conhecia. Aí eu fui ler. E olha que eu tenho a obra dele inteira em casa, né? Aí eu fui ler. Aí eu falei, opa, esse é um Zé de Alencar que, agora, adulta, né? Tô começando a ter um outro olhar. Aí sim, eu fui reler outras coisas,
fui reler, tem uns textos maravilhosos que ele tem sobre a arte de escrever e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vou pegar. Aí junto as 3 experiências. A minha vontade de fazer as pazes com o Alencar, né? Porque foi mais ou menos isso, né? A experiência que eu tive na adolescência, que minha filha também teve, da dificuldade de ler um clássico sem uma orientação mais, né, mais próxima, sem uma contextualização e tal. E aquela história que a menina falou de, pô, parecia que está acontecendo do meu lado. Então, assim, juntou tudo isso e aí nasceu o Homem Estranho da Casa ao Lado. Foi assim. E aí você então, fez as assim, pazes no Galo de Alencar e também aí fiz as desmistificou ele. um pouco. Até porque eu usei um texto que é pouquíssimo conhecido dele, né? E toda vez que eu vou conversar com professores, ou com alunos sobre esse livro, é muito interessante, porque, por exemplo, alunos ficam encantados com a ideia do folhetim, porque o Encarnação ele foi lançado como folhetim, né? Em capítulos. Eu não me lembro se eram semanais ou mensais, mas ele foi lançado como folhetim e só foi lançado enquanto livro depois da morte do Zé de Alencar, né? Então, assim, eu já puxo um assunto né, com os garotos que já começam a ficar, sabe, interessados. Eu digo, olha, o folhetim era, na época, o que hoje é a novela, né, a série. E aí você já dá um outro tom. E aí eles começam até a ficar curiosos de ler o texto completo. Agora, Sandra, lendo sobre o seu trabalho, eu descobri uma outra faceta sua, que de vez em quando você se aventura em outros projetos que não de escrita, né? Que você se aventurou aí para fazer uma canção em parceria com a Raquel Durães, música Boitatá. Conta aí como que foi esse trabalho que, enfim, eu até tentei, não achei, eu queria até ter ouvido a música para poder, enfim, Não, entender um assim, pouquinho a temática, mas acredito que tem a ver com folclore, né? tem a ver com folclore. É assim, Raquel e Savala, que é o marido dela, são amigos de longa data, do meu tempo de trabalhar no mercado musical, né? E Raquel, eu não sei se ela está compondo agora, mas ela compunha muito para teatro infantil, né? E aí eles estavam fazendo, eles têm um pequeno selo e tal, e estavam fazendo uma série de CDs de músicas infantis. E aí a Raquel falou assim, Sandra, me dá uma poesia aí para eu poder musicar. Eu falei, Raquel, eu não escrevo poesia. Se vira, eu quero uma coisa meio temática, uma coisa que tem a ver com ecologia. Me deu assim, sabe, um briefing do que ela queria. Eu falei, mas Raquel, eu não escrevo poesia, não é minha praia e tal. Até tentei na adolescência, já joguei tudo fora, porque nada prestava e tal, não sei o quê. Aí, mas eu fiquei, sabe, pô, tá me desafiando, né? E aí eu comecei a escrever, comecei a pesquisar. Primeiro pensei no Saci, depois pensei na Mula Sem Cabeça e tal. E aí, pô, ecologia, né? Cheguei no Boitatá. E aí comecei a escrever, né? Mandei para ela. Aí ela me mandou de volta com um início de melodia. Ela falou assim, pô, quero fazer uma coisa meio tribal, meio, né? Meio índio, que lembra os índios, uma coisa meio assim. Tá bom, aí mexi na letra para poder caber na música. E aí a gente foi trocando até que saiu, né? Ela vive me cobrando fazer outras. Eu digo, calma, calma, que já foi difícil essa. E a música, mas essa música, ela chegou a ser comercializada? Sim, Assim, sim. Sim, ela saiu no CD da Savala Records,
Hoje em dia ela é comercializada no iTunes, nessas plataformas e tal. Vou procurar, né? então. E até foi no Facebook eu fiz, porque eu gosto muito de manualidades, né? Muito, né? Meus cadernos sou eu que faço, sou eu que crio, né? E aí eu resolvi, agora na pandemia, participar de um desafio de encadernação, de gente que faz encadernação manual, artística e tal. E o tema era animais. Cada mês tem um tema. E teve um mês que o tema era animais. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer um animal fofinho, bonitinho, não. Eu vou fazer um boitatá. E fiz. Eu devo ter ele aqui perto. Deixa eu ver se eu acho, enquanto eu falo. Aí eu fiz um boitatá. Gente, eu não sou uma encadernadora uau, tá? Eu só me aventuro para fazer meus cadernos. Ah, tá aqui. Aí eu fiz um boitatá. Ah, que fofo! Né? Ai, que lindo! Nossa! Ficou lindo! Isso é pintura de aquarela em tecido. E o boitatá em si é de filtro de café. Isso é um tecido, é um tecidinho, né? Algodão cru e tal. Aí postei e tal. Aí a Raquel me chama, vou botar, me manda essas imagens que aí eu vou botar a música com as suas imagens no Facebook. E tá lá. Tem um vídeo no Facebook com a música com essas imagens. Mas isso é muito raro, tá? Minha praia mesmo é escrever e traduzir, né? E traduzir muito. Mas você tem um hábito de fazer ilustração também para os seus textos? Não. Eu fiz uma vez na vida, que é um livro de imagens que eu tenho, chamado Era uma Vez no Jardim. Que foi porque eu entrei num curso. Eu e minhas loucuras, né? Eu vivo fazendo uns cursos assim, às vezes nada a ver. Aí eu fui fazer um curso chamado Livro de Artista. Eu imaginava que era uma coisa. Eu juro que na época eu não sabia o que era um livro de artista, né? Chego lá, primeiro dia de aula, a lista de materiais. Aquarela, pincel, não sei o quê. Eu falei, eu não sei nada disso, não sei mexer nessas coisas, né? Na realidade, era um curso do departamento de artes, e não de letras. Eu falei, caramba, mas já que estou aqui, vou fazer, né? Aí comecei a aprender a brincar com aquarela, mexer com aquarela e tal, não sei o quê. E aí comecei a fazer umas aquarelas, assim, de alegre, né? Só como exercício. Porque eu faço muitas essas coisas como exercício criativo, né? Porque eu acho que a gente precisa, né, sair da zona de conforto para poder voltar pro ofício. Quando eu vi, eu fiz uma história só com as aquarelas. Aí, a louca que é esse aqui. Ah, que fofo! Aí eu fiz uma história, que é uma história de dois passarinhos que estão num jardim, um deles é preso, aí ele é solto e tal, não sei o quê. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou mostrar para o editor, porque o não já está garantido mesmo, não sou ilustradora, né? Pois é, o editor topou e aí virou livro. Virou livro, que bacana. Agora, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que faz parte do nosso grupo de pesquisa, que é a Jenny, Iglesias. Ela pergunta assim, como os seus livros circulam no ambiente escolar? E qual a importância do professor mediador? Como é que você vê isso? Essas duas questões. Bom, o professor mediador, ele faz toda a diferença do mundo. Até porque ele não precisa necessariamente, quer dizer, claro, quando as crianças são muito pequenas, ele vai fazer um tipo de mediação. Mas eu acho que, principalmente com os adolescentes, que é até onde eu acabo tendo mais trânsito,
Porque, assim, é impressionante. Meus livros para adolescentes vendem muito mais do que meus livros infantis, mas muito mais. Assim, sem comparação, tá? Não sei se é porque tem menos oferta, eu não sei. Por algum motivo, meus livros para adolescentes vendem muito mais. E é aquele momento em que o garoto não está com vontade de ler. Ele está mais ligado em estar no celular, ele quer, sei lá, ele tem 1000 outros interesses e não quer pegar o livro. Então, o professor mediador, ele tem essa função de, mais do que incentivar aquele garoto a ler, é encontrar o livro que vai fazer aquele garoto se interessar por ler. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Porque, por exemplo, você dá, sei lá, um livro como esse aqui, ele não é bem para adolescentes, né? Um Maracanã. Para alguém que não suporta futebol, não vai dar certo. Né? É meio que dar o senhora para uma garota de 13 anos ler. Não tem sentido. Né? Então, eu acho que nesse ponto, o professor ele tem que conhecer o seu aluno. Esse é o bom mediador. Né? Ele tem que conhecer aquele garoto, aquela garota, e entender que a leitura é uma leitura pessoal. Cada um vai ler de um jeito. Tem livros... isso é uma declaração horrorosa, vão me trucidar por causa disso. Né? Por exemplo, eu nunca consegui passar da página 50 dos 100 Anos de Solidão. Não, gente, eu já li vários outros do Garcia Marques, que eu amo, mas eu não consigo. Ele me trava de alguma maneira que eu não sei porquê. Né? Se isso funciona comigo, assim, comigo, como adulta, né, com alguém do mercado literário, alguém que vive entre livros, né? Imagina para um adolescente. Né? Que ainda está construindo um hábito, né? Exatamente, ele está construindo o seu repertório, ele está descobrindo o que ele gosta, ele está construindo as sinapses, né? As sinapses estão se montando na cabeça dele. Ai, desculpa. Isso são coisas que acontecem quando você está numa live ao vivo. Exatamente. Aí, eu acho que até fechei a porta. E ainda em plena pandemia, né? E ainda em plena pandemia que está todo mundo em casa. Pois é. Não, eu fechei a porta, mas a gata entrou, né? Não tem jeito. E aí, assim, eu acho que é isso. Você tem que entender o teu leitor. E aí, graças a Deus, eu tenho visto muito isso já, não ter aquela cobrança de leitura. Porque quando eu estava na escola, eu tinha que ler o livro e aí era assim, o que o personagem tal quis dizer quando declarou não sei o quê. Ele quis dizer uma coisa para mim, mas ele quer dizer pro outro é outra coisa. Né? Então, assim, eu acho que eu sinto que muitos mediadores hoje em dia já estão entendendo essa outra dinâmica. Eu acho importantíssimo. Né? Agora, sobre o que você falou sobre não sabe por que os seus livros para adolescentes vendem mais, a Flávia falou aqui que é porque eles são muito bons, tá? Só para responder a sua... mas a Flávia é minha amiga, né? A Flávia é amiga. E tem mais uma perguntinha aqui da Seve. A Seve está perguntando que falou que você traduziu o Dickens, né? Aham. E como é que é traduzir um autor clássico de renome? Olha, eu acho que foi um dos trabalhos de tradução mais difíceis da minha vida. Na hora que a editora me ligou e me propôs, eu falei assim, pô, Sandra, eu preciso... Você traduz Oliver Twist? Eu falei, claro, eu amava Oliver Twist e tal.
duas coisas. Um, eu não sabia que eu tinha lido uma adaptação de Oliver Twist, né? Lá na adolescência, tinha uma coleção na minha casa, na casa dos meus pais, e agora está na minha casa, que eram, são livros coloridinhos, são só adaptações de clássicos, feitas por grandes nomes. Por exemplo, sei lá, o Diogenes Laerce adaptou Cervantes, e por aí vai. Bom, aí eu falei, não, eu topo, claro. Olha, quando eu fui pegar o texto original e comecei a ler, eu falei, gente, eu não sei inglês. Meu inglês, não, meus anos de inglês, meus anos de tradução, eu não sei. Entrei em pânico. Aí respirei fundo, reli tudo de novo, né? Coisa que é raríssimo eu fazer quando eu vou traduzir um livro, eu leio os 2, 3 primeiros capítulos para pegar o ritmo e depois eu já vou lendo e traduzindo junto, né? Mas aquele eu reli 2 vezes, 3, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Até porque Dickens tem uma peculiaridade, ele tem uns termos que ele usa que você não encontra em outros autores, né, de língua inglesa. Aí, santa internet, eu descobri, eu não me lembro se numa universidade britânica, já não me lembro qual, que tinha um grupo de estudo de Dickens e que eles tinham um dicionário de Dickens, usando os termos, né, que Dickens usava, traduzindo para o inglês moderno. Foi minha salvação. Foi minha salvação. Aí eu traduzi o livro inteiro, entreguei a tradução para a editora. Aí a editora me liga de volta dizendo assim, Sandra, isso que acontece? É que ficou grande. Eu falei que sim, o livro é grande, a história é enorme. Eu falei, pois é, mas eles estão preocupados, né, com a adoção e tal, não sei o quê, parará. Dá para fazer uma adaptação? A gente precisa cair para tantas páginas, tantos toques, né? Porque é isso que a gente faz, né? Você trabalha com toques. Aí eu falei, tá, né? Tudo bem. Aí já ficou tranquilo, porque aí eu já estava íntima da história. Eu já estava íntima de Dickens no inglês, no português. Eu fui ler outras coisas dele, para, né, trechos de outras obras em inglês, que eu só tinha lido em português, para poder me familiarizar. Agora, eu acho que o trabalho de tradução mais difícil que eu já fiz na vida. E olha que eu já fiz uns punks, hein? Deve ser semelhante ao que os escritores estrangeiros devem ter de trabalho para traduzir Machado de Assis, por exemplo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não, é porque, assim, traduzir é muito legal. É muito legal. Até porque, assim, quando eu pouco antes de traduzir o Oliver Twist, eu tinha traduzido vários contos de uma série da Melhoramento chamado Góticos, que são contos góticos, todos do século XVII, XVIII, acho que tem um outro de XIX e tal, e eu traduzi alguns. E aí, porque também é um inglês difícil, é um inglês complicado, porque é um inglês, né, não é o inglês moderno, você tem que ir buscando as referências e tal, não sei o quê. Né? Mas foi daí que eu acabei indo traduzir o Oliver Twist. Aquele foi difícil, mas o Oliver Twist foi assim, foi de arrancar cabelo, sabe como é que é? Você imagina. Então, Sandra, a gente está chegando no finalzinho, foi um papo delicioso que a gente teve, mas antes da gente finalizar, eu quero te fazer uma última pergunta. Alguém está perguntando assim, a pata do macaco? Sim, eu traduzi a pata do macaco. Foi a Sebe. Foi a Sebe. Valeu, Sebe. Então, eu queria te perguntar se você tem algum livro que você está para lançar, que você tenha para lançar. Bom, tem um que ou algum tema tem um que você tem um que está em produção, era para ter saído ano passado pelo Ateliê da Escrita, é um juvenil, para variar, mas por conta
né, da pandemia, dessa confusão toda, o mercado editorial realmente deu uma desacelerada muito grande, até porque os nossos livros, né, o nosso público básico é a escola, e com as escolas fechadas, ficou complicado, então ele está entrando em produção. Não posso nem dizer o título porque eu não sei qual é o título. Eu entreguei para a editora com um título provisório, que normalmente é o que eu faço. Eu tenho um problema seríssimo para criar título, seríssimo. Eu acho que O Homem Estranho da Casa ao Lado foi o único livro meu, foi o único livro meu que já nasceu com título. Ah, que legal. Nasceu com título e nasceu com a última frase. A última frase do livro também, ela nasceu antes da história toda. É o único. Interessante. Então, eu não sei como é que... Ele é baseado em Remanso, né, na cidade de Remanso, mas vamos ver como é que vai sair, com que título vai sair. Mas tem previsão de... Tem previsão ele entrou em produção agora. Ele está começando a produção. Está naquela fase de revisão, né? Que todo o processo do livro, né? Começa com revisão, preparação de texto, porque, é claro, o revisor sempre pega todas as besteiras que a gente faz, né? Os erros de digitação e tudo. Estão definindo ainda a ilustração, então realmente não... Provavelmente deve sair no segundo semestre. Provavelmente. Mas ainda pode sair esse ano. É bem possível que saia esse ano. Pelo menos essa é a programação, a menos que aconteça alguma coisa no meio do caminho, né? Tem um outro infantilzinho que esse já ficou para o ano que vem, salvo mude alguma coisa na editora, né? Mas em princípio ficou para o ano que vem. E mas nesse também último... não tem título. Mas também não tem título. Esse tem, mas aí esse eu não posso dizer. Esse eu tenho um acordo com a editora que eu não posso divulgar. E, bom, saiu um ano passado, né? Que foi o único que acabou saindo, que foi tá aqui. Pela Leiturinha, que é A Casa no Topo do Edifício, que é um livro que eu divido o texto com a Andréa Taubman, Andréa Vivina Taubman, e com as ilustrações da Marília Perillo. Eu fiquei muito curiosa para ler esse texto. Eu fiquei muito curiosa. Eu achei muito interessante esse título. Esse nasceu numa brincadeira, numa Bienal em São Paulo, porque a Andréa mora numa cobertura e ela diz assim, eu moro numa casa em cima de um edifício, porque tem uma área externa grande e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a escrever a história e a gente foi trocando figurinhas, eu mandava ela escrever. Fiquei muito curiosa. É divertido, é divertido. Então, Sandra, para finalizar, eu queria que você desse suas considerações finais agora, mas antes eu vou deixar vou ler o recadinho da nossa orientadora, a professora Regina Michele, que está sempre aqui acompanhando a gente. Ela fala assim, muito bom conhecer as histórias de Sandra. Ela tece livros e vida com uma felicidade incrível. Muito obrigada, Sandra. E esse agradecimento se estende a mim também, em nome de todos os outros membros do grupo. A gente já fica o convite de quando a gente tiver a oportunidade, quando tudo isso acabar, a gente puder promover de novo os encontros presenciais, a gente poder ter você lá com a gente, porque vai ser um presente muito grande para todos nós. Vou adorar. Gente, eu agradeço super o convite, porque assim, é muito bom falar de livro, é muito bom, e é uma coisa que eu tenho sentido muita falta. Eu acho que talvez seja uma das piores coisas dessa situação que a gente vive, é o fato de não estar podendo ir em escola, ir em evento, sabe, os eventos literários cancelados. O online é muito legal, mas não é a mesma coisa. Então, assim, não teve um salão do livro esse ano, não teve, né, ano passado, não teve uma Bienal, e não ter esses espaços de troca, né? Não poder
a gente não poder fazer isso presencialmente. Porque eu acho que é uma coisa meio de retroalimentação, sabe? Eu me alimento desses encontros, né? Eu posso transmitir coisas, mas eu me alimento muito mais do que eu transmito. Você tenha certeza disso, né? Minhas histórias nascem a partir disso, a partir desses encontros, a partir do contato com pessoas, da conversa. E aí, tô doida para voltar. Estamos. Mas, pô, super obrigada pelo convite. Muito obrigada. Que você tenha muita saúde. Continue produzindo essas histórias lindas para gente. E mais uma vez, obrigada em nome da minha professora e do grupo em tudo. Tá bom? Super obrigada a vocês. Vocês também. E até a próxima. E até a próxima. Com tchau, certeza. tchau, Sandra. Tchau. Fique em paz. Tchau, tchau. Tchau.